Boa noite. Depois de mais de um ano com constantes greves dos funcionários da saúde por falta de pagamento, a situação do Hospital Municipal de São Vicente parece estar voltando ao normal. Mas a população ainda reclama da falta de estrutura e suprimentos. As portas estão abertas novamente. Um cenário bem diferente do que encontramos no mês passado. E a população confirma, todo mundo que chega recebe atendimento. A emergência foi boa, entendeu? Rapidinho, ele já está indo embora, já fez exames, tudo. Então dá tudo certo. Parece que o prefeito está regularizando a situação deles aí, né? Já voltaram a atender. Postinho de saúde também não atendia, está atendendo. Tanto é que a mulher fazia o curativo em casa, agora voltou a fazer no postinho. Apesar disso, alguns medicamentos estão em falta. Seu Aderaldo precisou comprar o antibiótico e o anti-inflamatório receitados pelo médico. A medicação eu vou ter que comprar agora, né? Porque não tem. Pelo menos esse que ele me deu não tem. Wesley também confirma a situação. Ela ontem, pelo menos, ela foi medicada, mas teve pessoal que saiu aqui reclamando, sem medicação. Com o filho internado na unidade há 20 dias, Nídia presenciou ainda outros problemas. Tem paciente misturado com gente que tem problema psiquiátrico, com dependente químico, com presidiário. Tá tudo no terceiro andar. O terceiro andar daqui tá um caos, entendeu? Então a gente não dorme, tem que dormir com a porta fechada, porque eles invadem o quarto, os dependentes químicos, são violentos, querem atacar a gente, fazem xixi dentro do quarto, defecam, tá um terror. Mas o atendimento médico e o atendimento da enfermagem tá bom. Agora, a condição do hospital é totalmente precária. Tem ar-condicionado, essas coisas? Nada. Não tem ar-condicionado, não tem lençol, não tem papel higiênico, não tem nada. Chuveiro está queimado, banho gelado. Os ventiladores, alguns estão funcionando, os ar-condicionados, nenhum funciona. Então todo mundo traz o seu ventilador e toma banho gelado porque não tem. O prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, participou no início da tarde do programa Ponto de Vista e falou sobre essas reclamações. São reclamações justas, são reclamações pertinentes, são desafios que a gente vai precisar vencer. A equipe da saúde, junto com o nosso secretário da saúde, eles estão totalmente envolvidos buscando uma solução a isso. Mas precisávamos dar o primeiro passo. O primeiro passo foi abrir novamente o equipamento e dessa forma, gradativamente, a gente vai restabelecer a ordem. Nós temos algumas ações já planejadas para os próximos meses, a gente quer transferir o pronto-socorro de local, a gente quer levar o AME+, do governo do estado de São Paulo para o local onde é o CREI, aonde é o centro de especialidades, nós iremos colocar lá o pronto-socorro, iremos reabrir o Hospital do Maitá, com parte das vagas que existem lá. Tudo isso vai trazer a normalidade à saúde, voltando o serviço a funcionar a pleno vapor da forma como a população de São Vicente merece. E tudo isso desafoga o CREI, né? E tudo isso faz com que o CREI possa também voltar a funcionar na sua normalidade. Atendendo cada um desses equipamentos à população, o CREI vai ser desafogado e a gente vai conseguir dar um melhor atendimento a todo mundo. E por causa da crise financeira, a Câmara Municipal de São Vicente decretou hoje estado de calamidade pública. O pedido foi do próprio prefeito Pedro Gouveia. Dessa forma, a gente vai fazer o enxugamento dos cargos de confiança, a gente vai trabalhar dentro de um limite para poder liberar as horas extras. Nós iremos trabalhar de uma forma que todas as gratificações serão também congeladas e tudo isso vai passar por uma comissão que será criada pelo secretário de governo, secretário de finanças e o secretário de jurídico, para que a gente consiga, dessa forma, fazer uma avaliação daquilo que é urgente, daquilo que é prioridade, daquilo que é necessário. Nós não deixaremos de fazer nenhum atendimento em nenhum setor, em nenhum local da prefeitura, mas a gente vai fazer tudo isso com muito critério, de uma maneira que a gente tenha responsabilidade com o gasto do dinheiro público. 2 homens foram presos no início da tarde de hoje na Pompeia, em Santos, depois de assaltar e fazer um carteiro de refém. A dupla abordou o entregador na rua Euclides da Cunha e o levou para o furgão dos Correios. A população percebeu o crime e acionou a polícia militar. Houve perseguição e a dupla de criminosos foi detida e encaminhada para o 2º DP de Santos.
A atualização cadastral, uma exigência da Federação Brasileira de Bancos que agora obriga a informação de CPF de pessoas físicas ou CNPJ de pessoas jurídicas para a emissão de qualquer boleto, inclui também o Imposto Territorial Urbano. A repórter Bianca Midlege esclarece as dúvidas no caso do IPTU em Santos. Vamos acompanhar. Cerca de 1/4 dos contribuintes santistas vão precisar fazer essa atualização. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o Alexandre Magno, que é chefe de administração tributária da Secretaria de Finanças de Santos. Alexandre, então muita gente está já se dirigindo aqui, né, ao Poupa Tempo de Santos, que é o único local onde pode ser feita essa atualização. Isso, fisicamente sim, mas a gente também recomenda que as pessoas enviem pelo correio, né, para cá, João Pessoa 246, o CEP é 11.013.002, o documento, o registro de imóveis, né, o RG, o CPF e o espelho do IPTU. Junto no envelope, colocar o nome e como fazer para encontrá-lo, e-mail e telefone, né? Pode ser feita também via correio ou aqui fisicamente. E é muito importante fazer essa atualização, porque senão a pessoa só vai ter duas opções aí para pagar, né? Ou na Caixa Econômica Federal ou em lotéricas. Perfeito. O Banco Central determinou que a partir do exercício de 2017, os boletos fossem identificados. Então, para aqueles que têm o CPF já cadastrado, pode ser pago em qualquer banco, como era até o ano passado. E para quem não tem o CPF cadastrado, fica só com essa opção do pagamento, ou na casa lotérica ou nas agências da Caixa. E para quem quiser tirar dúvidas, o Poupa Tempo também está disponível? Está disponível o Poupa Tempo também aqui na João Pessoa 246. Existe um prazo para que a pessoa venha aqui ou não? Não, é ao longo do ano, né? A partir do momento que a gente coloca o CPF dela no cadastro, ela já pode emitir os boletos, aí ela desconsidera, né, o boleto anterior sem identificação e passa a fazer a impressão via internet do boleto já com a identificação para pagamento em qualquer banco. Muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midlege para o Caderno Regional. A CETESB concluiu parte das análises da qualidade da água do Rio Mogi depois do incêndio da Vale Fertilizantes em Cubatão. Pelo relatório, as águas apresentaram alteração na concentração de nitrogênio amoniacal. Porém, não há riscos para os peixes ou impactos significativos no rio. A CETESB diz ainda que não registrou reclamações da vizinhança. Novas coletas serão feitas no local para acompanhar a diluição do componente químico. O incêndio aconteceu no dia 5 de janeiro e o polo industrial de Cubatão foi evacuado. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de nitrato de amônio. Na semana passada, por causa do acidente na sede da Vale, em Cubatão, o canal do Porto foi fechado, gerando prejuízos. Para falar mais sobre esse e outros assuntos do Porto de Santos, nós recebemos o nosso comentarista Maxwell Rodrigues. Maxwell, boa noite, obrigado mais uma vez por estar conosco. Esse acidente da Vale aí fechou a estrada, né, a entrada lá do polo de Cubatão. A produção foi interrompida porque a fábrica foi evacuada e outras também foram, né, que as pessoas foram retiradas do local. Dá para estimar o prejuízo que isso pode ter causado, Maxwell? Inicialmente, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Irineu. Evidentemente que uma estimativa exata é muito difícil que nós possamos... Sem o prejuízo material da própria Vale, né, também, né, Maxwell? Indiscutivelmente, Irineu. Mas o que é importante a gente mencionar numa situação como essa é principalmente a falta de interlocução que nós temos na nossa região para com a cidade Porto, porque na verdade todos esses impactos, Irineus, eles são impactos que atingem diretamente a vida de toda a sociedade, de toda a comunidade portuária. E nós percebemos hoje a falta de interlocução nesse sentido. Isso já ocorreu em outras oportunidades, não só como em outros incêndios e, evidentemente, posterior a isso tudo que ocorreu, nós não percebemos que ações efetivas foram tomadas em relação a tudo isso que ocorreu, não só agora em Cubatão, mas também em Guarujá e no Porto de Santos. Você citou aí esses outros incidentes que nós tivemos, né, Marcos, que é o caso da Local Frio, né, no ano passado, e em 2015 a gente também já teve o da Ultracargo, que teve proporções também que assustou até a gente, né, aquele grande incêndio, e na entrada da cidade, que poderia ter dificultado ainda mais, né? Porque, de repente, se você fecha a entrada da cidade, a coisa ficaria muito mais complicada. Isso indica uma falta de investimento em prevenção, Márcio?
Não tenha dúvida. Nós já sabemos como a fórmula ela funciona, Irineu. O poder público ele é bastante engessado em virtude de inúmeros procedimentos que existem para que se cumpra toda a obrigatoriedade legal nos quesitos que são relacionados a investimentos. Quando a gente fala dessa interlocução cidade e porto, nós precisamos ter ou uma secretaria ou algum departamento ou até propriamente a AGEM, que é um órgão que cuida de todos os interesses da nossa região metropolitana, atuando para que se haja legislações, leis eficazes de contrapartida em virtude de acidentes que porventura possam ocorrer nos portos brasileiros, ou não só de Santos, ou do Guarujá, ou de Cubatão também. Por que eu pontuo esta condição, Irineu? Porque as condições que nós temos hoje no Porto de Santos, especificamente, são condições de risco. Nós armazenamos produtos de riscos e acidentes ou incidentes, eles podem ocorrer em virtude de inúmeros fatores. O que nós precisamos saber é como nós vamos tratar estas questões e esses incidentes no Porto de Santos. E que envolve, nesse caso também, indústrias que são da iniciativa privada, não é, Marcos? Sem sombra de dúvida, e que tem uma velocidade muito maior nesta questão de investimento. Vamos dar um exemplo prático. A Ultracargo, ela, em virtude do último acidente que ocorreu, com as proporções que nós já sabemos, ela poderia, de alguma forma, dar a contrapartida para a cidade, em virtude deste incêndio, fazendo investimentos, por exemplo, na entrada de Santos, porque ela prejudicou muito a entrada de Santos. Não que ela venha a absorver o projeto da nova entrada de Santos na sua totalidade. Mas participar, né? Mas seria uma contrapartida, e uma contrapartida na qual a sociedade teria visibilidade, Irineu. Hoje, na verdade, até então, nós não conseguimos enxergar qual foi esta contrapartida ou qual foi a penalização que houve em virtude desse incidente ocorrido. E aí incluído o prejuízo ambiental também, né, Max? Sem sombra de dúvida, o que é bastante impactante para a região. Então, esta contrapartida, ela é de suma importância. Nós precisamos fortalecer, Irineu, a interlocução existente entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, fazendo este meio campo entre essas duas esferas, para que a gente possa fortalecer o trabalho no Porto de Santos. Bom, Marcos, nós tivemos nessa semana também o anúncio da saída do Antônio de Pádua Andrade, que é diretor da Codesp, que estava no cargo desde 2015. O que essa mudança representa, Marcos? Eu vou usar uma palavra. Hoje está muito em moda a gente falar em austeridade, né? Em preservação dos custos, nós termos aí uma reformulação de gestão. Nós percebemos que a população e principalmente os políticos, no modo geral, vêm se utilizando muito desse argumento ou deste artifício, Irineu. E cabe bastante nessa mudança que está ocorrendo agora, propriamente na Codesp. A Codesp, por si só, nesta área de engenharia, anunciou inúmeros estudos que foram feitos durante todo este período de vigência do cargo do antigo, agora, diretor de engenharia da Codesp. E eu espero, honestamente, Irineu, que todos esses estudos que foram feitos e todas essas análises, elas venham a ser preservadas pelo novo diretor de engenharia que venha assumir o cargo, a fim de não termos aí novos investimentos desnecessários nesta pasta, que é uma pasta tão importante dentro da Companhia Docas do Estado de São Paulo. Mais ou menos o que acontece quando muda a administração pública, não é? Exato. Dizer, não vou fazer nada desses projetos que estavam aí porque não tive participação nenhuma, então quero tudo novo. Vamos torcer para não acontecer na Codesp, né? Não tenha dúvida, eu acho que esse é o desafio do novo diretor. O Rodrigo Nunes assumiu agora mais recentemente em Brasília, é uma pessoa que tem bastante visão nesta área portuária e eu espero que ele também possa contribuir vertiginosamente para o Porto de Santos em virtude dos investimentos que nós necessitamos. Bom, ainda no Porto de Santos, a Libra Terminais planeja unificar os seus terminais no Cais Santista. Primeiro, o que significa isso, essa unificação? Ela tem pontos diferentes e o investimento na casa de 800 milhões. O que isso significa? Qual é o impacto disso também, Irineu, a Libra Terminais por si só, ela tinha terminais como se fossem terminais independentes. Ela tinha o terminal 33, o terminal 35 e o 37. O que operacionalmente e logisticamente era bastante complicado de se controlar em virtude da alta competitividade que existe hoje no Porto de Santos, em virtude dos novos brownfields que foram instalados no porto. O que é brownfields? Vamos falar para os leigos. Brownfield é como se fosse o terminal quadradinho que nós analisamos principalmente nos portos internacionais. A BTP e a Embraport
são aqueles quadrados, né? Então, a operação de entrada e saída, carga e descarga e movimentação dentro desse terminal, logisticamente, ela é muito mais fácil do que você ter 3 terminais independentes e para que você possa transferir toda esta carga. Em virtude desses brownfields, como nós explicamos, estarem no Porto de Santos, evidentemente que houve um desequilíbrio muito grande na competitividade em relação a outros terminais que já estavam instalados no Porto de Santos. Esta iniciativa do governo federal em dar a permissão para que a Libra faça esses investimentos, ela vai contribuir não só para garantir a empregabilidade neste terminal, nesta atividade privada, como também fazer com que a unificação venha a contribuir para que a Libra seja tão ou mais competitiva do que esses terminais que hoje estão instalados. Esses terminais 33, 35 e 37, eles fisicamente estão um do lado do outro lá no porto? Não chegam a estar fisicamente um ao lado do outro, eles estão próximos um ao outro, mas não fisicamente um ao lado do outro. Mas permite essa unificação que eles estão colocando? Permite. Esse projeto é um projeto bastante interessante por parte da Libra Terminais, onde ela remove também os trilhos do trem, que hoje geram um impacto e um gargalo muito grande logístico, em virtude de que todo momento que o trem atravessa esses terminais, o tráfego rodoviário ele é comprometido, e esse projeto vem com a criação de um viaduto para que se possa atender todas essas necessidades. O que é importante dizer, Irineu, nesta questão dos investimentos, é que nós também temos que atrair os players internacionais. A Libra vai fazer investimentos vertiginosos na aquisição de novos equipamentos. E nós temos que, de alguma forma, atrair estes players internacionais para que possam capacitar a mão de obra que vai utilizar estes equipamentos. Para que nós não tenhamos que, novamente, ir ao mercado nacional ou internacional buscar profissionais que venham a utilizar esses equipamentos e sistemas que virão a ser adquiridos pela Libra Terminais. Esse é um problema que o país enfrenta hoje de alguma maneira, né, Marcos? Quer dizer, a modernização acaba de alguma maneira não tendo a mão de obra necessária para operar essa modernização que está ocorrendo, né, nos mercados. Não só no porto, né, de uma forma geral no país. Isso é um pouco generalizado. Eu costumo bastante pontuar estas questões. Toda vez que, eu não sei se já disse isso aqui no Caderno Regional, mas vou me repetir. Toda vez que nós queremos comprar um carro, nós não vamos à concessionária, né? Nós procuramos uma universidade para desenvolver um estudo para que essa universidade venha a construir aquele carro. Quando a gente fala especificamente de porto, Irineu, e porto tem muitas particularidades. Para que se você desenvolva uma tecnologia ou para que você desenvolva um equipamento para atender porto, você tem que ter um histórico muito grande de aprendizado. Isso é engenharia pura, né? E para que você faça esse desenvolvimento e esse tipo de trabalho, perde-se muito tempo. E aí você fica atrás de todo esse avanço tecnológico. O que nós precisamos fazer, e a estratégia que nós temos que adotar para o Porto de Santos especificamente, é atrair esses players internacionais e fazer com que esses players internacionais façam parte do nosso polo de capacitação e transferência de conhecimento. Isso que eu ia falar, transferência, né? Isto é de suma importância. A partir do momento que nós venhamos a conseguir estabelecer esta relação com estas empresas internacionais, evidentemente nós teremos profissionais mais capacitados e nós vamos conseguir, de uma certa forma, preservar estes empregos que hoje vêm se tornando empregos cíclicos. A operação portuária ela vem mudando constantemente e é nesse foco que nós temos que atuar, Irineu. Marcos, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. A Portuguesa Santista completa no dia 20 de novembro 100 anos. O presente de aniversário preferido, o torcedor da Briosa tem na ponta da língua o segundo acesso consecutivo no Campeonato Paulista. Mas em 2017, a tarefa vai ser seguramente mais difícil. Na Série A3, vão ser 20 clubes e apenas 2 sonhadas vagas. 6 times vão ser rebaixados. Hoje à tarde, a diretoria da Briosa reuniu a imprensa para falar sobre o elenco para a temporada. 24 jogadores já estão treinando. As atividades começaram no dia 3 de novembro. A comissão técnica pretende contar com 28 atletas e fechar o elenco. Ainda existem 4 vagas. Existe a vaga de um goleiro ainda, né? Que o Rodrigo Cauch foi embora.
Então essas 3 vagas a gente vai deixar bem guardado. Eu creio que nenhuma posição existe carência, né? Existe um equilíbrio, o grupo todo. Então existe 3 vagas para a gente preencher com calma, com tranquilidade. Eu acho que todos os clubes fazem isso. Não inicia já com 28 atletas. Então essas 3 vagas vai ser bem estudado, vai ser na hora certa. Nós estamos correndo atrás para reforçar o elenco sempre, né? Tenho para mim que o time que foi montado agora para essa temporada agora é tão competitivo quanto o que foi para a Série B. Dentre as 14 contratações para a temporada, destaque para uma dupla que fez sucesso no Juventus no ano passado. O meio-atacante Adiel, de 36 anos, e o zagueiro Vitor Salinas, de 24, que eram titulares da equipe que conseguiu acesso à Série A2. Fui titular o campeonato inteiro, a gente dominou a 1, a 2 e a 3, a gente bateu todos os recordes. Defesa menos vazada, melhor ataque, saldo de gol, maior número de pontos, número de vitórias. A gente foi falado mais que a 2 na época que a Ferroviária subiu. E espero subir para 2 de novo aqui com a Portuguesinha e passar o melhor possível do que eu aprendi ali no Juventus, passar para os jogadores aqui da Briosa. Adiel tem uma identificação muito grande com a região. Nascido em Cubatão, teve uma importante passagem pelo Santos. Foi campeão da Copa Comembol em 1998 e brasileiro em 2002. No exterior, jogou na China, Japão e Kuwait. Eu estou em casa, né? Fiquei muito tempo para fora e apareceu essa oportunidade de jogar aqui em casa de novo. Foi o melhor possível, exemplo, ficar perto da família. Do time que conquistou o acesso no ano passado, foram mantidos 10 jogadores. A Portuguesa estreia contra o Marília, dia 29, em Urico Mursa. Em relação à segunda divisão, uma diferença importante. As equipes jogarão 2 vezes por semana. São 20 times que se enfrentam entre si em um turno único. 8 equipes se classificam para as quartas de final. A partir daí, os jogos eliminatórios são de ida e volta até conhecermos o campeão. Os 2 primeiros sobem de divisão e os 6 piores são rebaixados. Você monta um time, você monta um elenco querendo ser campeão sempre. Se eu falar ao contrário disso, é mentira. Então eu sei que o elenco é capaz disso, então a expectativa é grande da Portuguesa chegar. Lógico que o primeiro obstáculo é a classificação entre os 8, né, o regulamento, e depois no mata-mata você ir ganhando e passando de fase para chegar ao objetivo que é o acesso. O Campeonato Paulista termina dia 28 de maio. Antes do início da competição, a Briosa disputará 2 amistosos. Dia 14 em casa contra o Sub-20 do Jabaquara e dia 21 na Rua Javari, na capital, contra o Juventus. A parceria com o Santos, que rendeu à Portuguesa 6 atletas na última temporada, segue indefinida. O único remanescente é o volante Carlos Alberto, que ainda vai ser reintegrado ao grupo. E uma última informação, um incêndio atinge neste momento um restaurante na Avenida Bernardino de Campos, em Santos. Uma viatura do Corpo de Bombeiros trabalha no combate às chamas. Não há informação sobre feridos. A edição de hoje fica por aqui. Eu volto amanhã. Tchau.